Olá, estamos começando aqui mais um programa Conexão África-Brasil com o meu querido amigo Hernani Ernesto Dias. Como vai você, Hernani? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo João. Tudo bem. E você, como é que tá por aí? Que maravilha. Estou bem demais. Estou aqui em Brasília, saudade desse calor aí de Cuiabá. Muito quente aí em Opa! Cuiabá, não? Ah? Está muito quente aí na nossa querida É, Cuiabá? é, esses dias está judiando, está judiando. Para variar, né? E o Para nosso variar. programa África Brasil, Conexão África-Brasil de hoje, nós vamos entrevistar uma pessoa muito querida, é um amigo nosso, né, Hernani? Um ser humano espetacular. Ele mora aí em Cuiabá também, aí pertinho de você. Ele estudou serviço social na Universidade Federal de Mato Grosso. Ele é assistente social, ele faz trabalhos nessa área, mas também ele é um pequeno empresário, ele tem uma oficina mecânica em Cuiabá, que é um profissional, inclusive, com muito gabaritado. Né? Meu carro, por exemplo, só vivia na mão dele. Né? Nós temos histórias. Peguei o meu semana passada dele. Então, ele é uma pessoa excepcional e ele é cabo-verdiano, ou seja, ele é de Cabo Verde, um arquipélago que fica ali na África Ocidental. Já vou até trazer aqui, quer ver? Só para mostrar para vocês, olha aqui, ó. Cabo Verde, deixa eu pegar aqui, ó. São 10 ilhas, né? São 10 ilhas aqui, vou diminuir um pouco. Aqui está a África Ocidental e aqui está o arquipélago de Cabo Verde. Nós vamos falar sobre a história, a cultura, né? Este país maravilhoso, insular, né? Que está ali na África Ocidental, ali é um arquipélago, e nós trouxemos o nosso querido amigo Mica Ferreira, que já está aqui. Olá, Mica! Boa Tudo bem, meu noite, boa irmão? noite. Boa noite, meus caros. Como é que você está, Boa meu irmão? noite. Gostei dessa barba, desse cabelo aí. Você está bem rebelde, hein? João, você faz propaganda, mas a idade te fez tão bem, meu irmão. Você está bonito, meu amigo. Você está bonito. Eu quero saber se Patrícia está gostando desse visual. Se Patrícia não estiver Rapaz, gostando, eu a, a não minha, vou gostar. a minha esposa falou assim: olha, você corta esse cabelo e essa barba, você apresentar de forma apresentável quando estiver numa palestra com João e Hernani. Mas não deu tempo, você sabe, a gente que mexe com graxa e com pessoas fica complicado, não dá tempo. Que maravilha, mas ótimo. Olha, você já está com uma boa audiência aqui, estamos com dezenas de pessoas acompanhando. Eu quero dizer que esse programa Conexão África-Brasil é um programa do Hub Multirum de Comunicação que engloba a TV Multirum, que é o canal do Multirum Instituto da Cultura no YouTube, o canal TV 61, que é o canal no YouTube do Expresso 61, o portal de notícias aqui de Brasília, e o canal Goiás em Canto e Prosa. Posteriormente, as nossas entrevistas são transformadas em podcast, em áudio e distribuídas pela Rádio Web Sapicuá de Cuiabá, que disponibiliza seus conteúdos para mais de 60 emissoras em Mato Grosso. Hernani, faça a sua saudação aí, nosso querido Mica. Boa noite, Mica. Primeiramente, queremos agradecer todas as pessoas que estão com a gente aí nesse programa, estão nos prestigiando aí, que hoje mais um dia especial aí para a gente falar sobre a cultura africana, falar um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência. Aqui, agradecemos a todos que estão aqui com a gente e temos o nosso convidado aqui, o meu conterrâneo, Mica Ferreira Andrade aí, Anilton Ferreira Andrade, mas a gente já até esquece que o nome dele é Anilton, porque praticamente ninguém vai chamar ele de Anilton. É só Mica. Todos nós esquecemos que o nome dele é Anilton.
Apesar de que esse nome é muito bonito, Anilton, mas o Mica como é que eu diria? Mica é uma marca registrada desse patrimônio africano que vive aqui no Brasil, aí nesse cantinho caloroso chamado Cuiabá. Mica, então vamos começar. Meu irmão, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua vida, como que foi você chegar ao Brasil, um pouco da sua vida lá em Cabo Verde. Assim, vamos falar um pouco sobre isso. O Mica, menino, Cabo Verde, adolescente, jovem que veio estudar no Brasil, na Universidade Federal de Mato Grosso. Vamos começar por aí, pode ser? Ô, meu irmão, primeiramente eu tenho que começar aqui agradecendo a vocês dois gigantes, né? Fica até difícil eu estar aqui na frente aqui, meu irmão. Mas é com grande honra que eu venho agradecer a vocês dois. E, João, você dispenso, né, apresentar você ao público, né? Você é um gigante, assim como o Hernani, então eu só tenho que agradecer. E agradecer ao público que nos acompanha, né? Nessa noite, né? Honrosa. E, João, rapaz, eu acho que assim, eu acredito que tudo tem um propósito na vida, né? Eu, desde a minha infância, falando, primeiramente, me apresentando, eu me chamo Anilton Andrade Ferreira, mais conhecido pelos amigos íntimos como Mica, né? Vivo aqui em Cuiabá, principalmente no Brasil, aqui em Cuiabá, há quase 20 anos, 18 anos, 17, 18 anos, né? E eu tive a honra de ter vocês como grandes amigos e irmãos. Amigos e irmãos. Hoje eu tenho vocês como irmãos, não somente como amigos, né? E vocês me convidarem para participar dessa noite honrosa, eu só tenho que agradecer. Vou dispensar, falar muito sobre mim, para a gente não perder muito tempo, né? E eu tentar, né? Barganhar essa questão aí da sua indagação. Na verdade, essa introdução que você me pediu sobre a questão da trajetória da vinda do meu país para cá. Eu vou dispensar um pouco a gente entrar nessa conjuntura que rebate a questão política partidária, porque senão, né, a gente entraria em outros fatores que por agora não cabe a mim nem a nós, né? Mas é de extrema relevância, mas beleza. Uma coisa puxa a outra. Então, o que é que acontece? Eu vim num arquipélago, né? Um país insular chamado Cabo Verde. Apenas 600 mil habitantes, meio milhão. País de morabeza, uma cultura onde prevalece o amor. Mica, 600 mil habitantes é a população de Cuiabá, né? Mas é o que eu estou te falando, é muito pouco, João. 600, é quase meio milhão. Hoje a gente beira quase 600 mil de população a nível do nosso país. Nós somos uma pequena partícula do continente africano. E a gente é conhecido por um país de morabeza, Hernani sabe muito bem disso. Hernani e eu, nós somos... Hernani é guinense, sou cabo-verdiano. Mas existe uma ligação, uma linha tênue que nos une Guiné e Cabo Verde, que não cabe nenhum cabo-verdiano, nenhum guinense querer separar. Nós somos um país só. Essa cultura interligada entre Guiné e Cabo Verde, o porquê que eu estou rebatendo nessa questão, João, de falar sobre Guiné, falando de Cabo Verde. Não existe Guiné sem Cabo Verde, não existe Cabo Verde sem Guiné. Então, o que é que acontece? Cabo Verde é um país insular, a gente fala que é insular porque não está inserido dentro do continente. Quando é um país que não faz parte do continente, são ilhas, né? São um grupo de ilhas fora do continente. Então, ele se torna um país insular, formado por ilhas, né? Então, o que é que acontece? Cabo Verde faz parte desse país insular que pertence ao continente africano. Eu nasci na ilha de Santiago, que é a ilha capital, e eu sou lá da cidade da Praia. O nome da cidade
digamos que Cabo Verde são 10 ilhas, como se fossem 10 estados. A Ilha de Santiago é como se fosse Brasília. E dentro de Brasília você vai ter a questão da cidade, que é a cidade como se fosse o núcleo, que é a cidade da praia, que é, a gente fala a capital, que é da Ilha de Cabo Verde, Ilha de Santiago, e a capital do país, que se chama Cidade da Praia, que rege todo um contexto do nosso país. Não que as outras ilhas não fossem também as ilhas principais, porque o arquipélago não é só formado pela Ilha de Santiago, ou pela cidade da praia. Nós temos todo um conjunto, e a nossa Morabeza, que forma o nosso país, é conhecido como um país onde você tem união entre ilhas, entre pessoas. Os possíveis descobridores de Cabo Verde, que são os portugueses, eles são descobridores porque a gente não pode negar isso nessa questão. Aqui no Brasil houve invasão europeia de um país que já existia e tinham pessoas, que são os índios originários da terra. O arquipélago de Cabo Verde, ele, quando foi descoberto pelos possíveis descobridores, que são portugueses, lá em Cabo Verde não existiam nenhum indício de raça humana. Apenas aves rupestres, pombos, etc. E tal. Então, ele foi povoado por portugueses, pelos europeus, e, em sua maioria, por guineenses, senegalenses, que são os nativos que trouxeram do continente para povoar o nosso país, que se chama Cabo Verde. Então, assim, e em grande maioria, eu tenho um elo muito grande com Guiné-Bissau, por causa de quê? Cabo Verde e Guiné-Bissau tem um elo matrimonial que ninguém deve separar. Se você for ver, em suma, a maioria de pessoas que existem em Cabo Verde, eles têm laços dos guinenses e uma grande parte também de senegalenses e algumas partes do continente, mas em sua maioria por guinenses e europeus. Então, Cabo Verde é uma miscigenação. E eu, na minha trajetória de lá para cá, João, eu vim numa escolha, claro, minha, para vir fazer o curso de serviço social aqui na Federal de Mato Grosso, E nessa trajetória eu parei em Fortaleza por uma semana. E de lá para cá eu segui de viagem e hoje eu me encontro aqui em Cuiabá, que para mim, no Brasil inteiro, não existe cidade mais acolhedora, mais humana, e afetiva de que Cuiabá. Eu acho que você, Hernani, pode até falar por isso. Você hoje em dia está em Brasília, e olha que eu já estou com saudade de Brasília também. Não menosprezando outras cidades, pontos e regiões que a gente sabe que o Brasil é enorme, mas o acolhimento que o Cuiabá tem. E olha que Cuiabá não tem mar, e eu já falei aqui para todos os conterrâneos e todos cuiabanos. Se aqui tivesse mar, talvez, se fosse literal, seria a melhor cidade do mundo, não só do Brasil. Mas, enfim, eu vim para cá nesse objetivo de me formar e voltar. Acabou que a gente acaba aqui conhecendo pessoas igual você, igual a Hernani, igual outros semelhantes amigos, irmãos que a gente acaba no decorrer do nosso encontro, do cotidiano, a gente vai criando raízes. E quando você cria raízes em certos lugares, você tem pessoas amigas verdadeiras igual vocês, a gente vai criando pontos, laços, e fica difícil da gente se desfazer. Mas, em suma, resumindo, é isso. A minha trajetória é essa. Eu vim para cá para me formar na Federal e, posteriormente, voltar para o país.
nesse objetivo, mas a gente acabou criando laços. Quando se cria um laço, né, fica difícil da gente se abster disso e, né, olhar para trás e deixar algo para trás e tal. A gente vai criando famílias. Então é isso.